Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao Central da Raposa, o canal que te deixa informado sobre o Cruzeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro. Nosso compromisso aqui da Central da Raposa é trazer informações e notícias do Cruzeiro para você. Então, se não for inscrito ainda, dá aquela moral e se inscreve no canal. Então vamos ao que importa, galera, que é informações e notícias do Cruzeiro para você. E hoje nós temos dois assuntos muito interessantes. A reviravolta envolvendo o Valentim Gomes. E tem goleiro do Cruzeiro aí, goleiro que é promessa para substituir o Cássio, recebendo proposta do Botafogo para sair. Será que o Cruzeiro vai negociar esse goleiro, considerado um dos melhores da base do Cruzeiro? Bem, vamos falar sobre isso no canal. Agora vamos começar aqui pelo assunto mais comentado e mais discutido nas redes sociais hoje. Então vamos começar falando aqui sobre a reviravolta envolvendo o Valentim Gomes. Eu tinha postado um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. O Pedro Lourenço ontem deu entrevista para o Tempo Esporte falando que a negociação estava encerrada, falando que não tinha condição de continuar a negociação com o time argentino, porque toda hora eles mudavam o termo, toda hora eles falavam que estava fechado, que, por exemplo, estava fechado por 8 milhões de dólares, ou por 8 milhões de euros. Estava fechado, de repente eles ligavam e falavam, não está fechado, vamos fechar por 9 milhões. Então, todo momento eles estavam mudando a condição. Então o tempo foi passando e o Cruzeiro fechou com o Fabrício Bruno. Então, visto que o Cruzeiro fechou com o Fabrício Bruno e o time argentino o tempo todo mudando as condições para o Cruzeiro resolveu encerrar a conversa com o time argentino. Palavra do Pedro Lourenço. E o Pedrinho Lourenço ainda falou que ia dar oportunidade para as zagas, para os zagueiros que estavam no Cruzeiro. Temos o Jonathan Jesus, temos o Vidalba, João Marcelo. Então que nós estava bem servido de zagueiro, que não ia voltar a negociar mais com o time argentino. Mas depois do Cruzeiro ter encerrado a negociação com o time argentino, o Valentim Gomes, que estava envolvido na negociação, não gostou nem um pouquinho. Por quê? O jogador já estava com a cabeça aqui no Cruzeiro. O jogador quer vir jogar no Cruzeiro. No começo da negociação, o jogador nem pensava de vir jogar no futebol brasileiro. Ele não pensava em vir jogar aqui. Ele já pensava em jogar lá na Europa. Mas o Cruzeiro conseguiu convencer o jogador e o jogador já estava com a cabeça aqui no Cruzeiro. Aqui no Cruzeiro, ele ia ter plano de carreira. Ele ia jogar aqui no Cruzeiro, numa liga bem mais forte do que na Argentina. Ia jogar aqui uns 2, 3 anos e depois ia ser negociado para um time lá fora, que é o sonho do jogador. Sem falar que o salário é bem melhor. Porém, com essa mudança de postura do time argentino, da diretoria do time argentino, o Cruzeiro mudou de ideia. Só que o jogador não ficou contente com isso. Então o jogador retornou para o seu clube, reapresentou lá, representação ontem lá, e conversou com a diretoria. Falou que não queria continuar no time do Vélez, queria jogar no Cruzeiro. Deixou claro que o time argentino tinha de negociar ele, que a vantagem dele é jogar no Cruzeiro, e caso isso não acontecesse, ele ia treinar diferente. Então, informações aí trazidas por alguns jornalistas internacionais que cobrem lá o time argentino. Então, devido a isso, a negociação retornou. Não sei que foi o jogador que ligou para o Cruzeiro novamente para retornar essa negociação ou que foi o time argentino. A informação trazida pelo jornalista lá fora é que o Cruzeiro retornou à negociação pelo Valentim e que está tudo fechado. Segundo eles, estão tudo fechado, que o Cruzeiro pagou 9 milhões de euros pelo jogador, livre de imposto. Então o Cruzeiro aí pagou mais ou menos entre 10 a 11 milhões de euros para o time argentino. E o jogador, nas próximas horas ou nos próximos dias, vai vir para BH. Informações aí trazidas pela imprensa argentina.
Porém, a imprensa mineira não cravou nada. O jornalista Samuel Venâncio procurou saber mais cedo com a diretoria celeste e foi dito que não tinha negociação nenhuma. Jaci Carvalho também procurou saber, também foi falado para o jornalista que não tinha negociação nenhuma. Então, o que nos resta é esperar, mas que toda a mídia já está cravando o Valentim no Cruzeiro. Toda a mídia, todos os jornais já estão cravando. Porém, a diretoria do Cruzeiro não se manifestou, os principais setoristas daqui de BH ainda não se manifestou, mas eu creio que já está fechado, porque a fonte que veio lá da Argentina é uma fonte muito forte, é jornalista que trabalha muito bem. Então, a diretoria cruzeirense com certeza negou para o jornalista aqui, mas lá não tem como, os caras têm informações do time lá. Então, informações quentes aí, então provavelmente já está tudo fechado com o Valentim e ele vai ser jogador do Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro fechou com um excelente zagueiro, vai mudar o Cruzeiro de patamar, vai ajudar o Cruzeiro a conquistar grandes coisas em 2025. É um jogador muito bom. Eu me arrisco a dizer aqui que ele é melhor de que o Fabrício Bruno, de que João Marcelo, Vidalba. Eu só não falo que é melhor de que o Jonathan Jesus, porque nós vimos jogar pouco e é considerado uma jovem promessa. Pode nos surpreender o Jonathan Jesus futuramente. É um jogador muito técnico, às vezes que eu vi jogando, deu conta do recado. Mas entre esses outros aí que nós vimos jogando aí em 2024, eu creio que o Valentim é um dos melhores. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Otávio, de 19 anos, jogador considerado uma jovem promessa do Cruzeiro, é considerado um dos melhores jogadores da base do nosso país, é jogador da seleção brasileira da categoria de base. O Robertinho, treinador de goleiro, falou que esse jovem tem um potencial muito grande e nós cruzeirenses que costumamos acompanhar a categoria de base, a gente já viu o Otávio em ação. É muito bom goleiro, cata muito. E é considerado aí o substituto do Cássio, quando o Cássio sai do Cruzeiro, quando o Cássio aposentar, é considerado o substituto do Cássio. Então ele está sendo treinado no Cruzeiro para substituir um gigante, que é o Cássio. E o Otávio recebeu aí uma proposta do Botafogo para sair. O Botafogo fez uma proposta para o Cruzeiro, porém o Cruzeiro não tem interesse de vender o Otávio. Motivo é porque o Otávio é considerado uma jovem promessa, é um dos melhores goleiros do Brasil na categoria de base, tanto que ele defende a seleção brasileira hoje. E o Cruzeiro não pretende vender o Otávio porque precisa dele para a temporada 2025. O Cruzeiro está com 3 goleiros, então precisa do Otávio para a temporada 2025. E o Otávio está sendo preparado para substituir o Cássio. E o segundo motivo que o Cruzeiro não vendeu é porque o valor é baixo. O valor é muito baixo. O Cruzeiro falou que para vender o Otávio tem de ser pelo menos de 5 milhões de euros para lá. Que hoje na cotação do nosso real aqui daria mais ou menos 31 milhões. Então, por 31 milhões o Cruzeiro poderia conversar com o Botafogo. Fora isso, o Cruzeiro não pretende vender o goleiro. É considerado um dos melhores e eu creio que é bobeira vender um goleiro aonde vai poder ajudar bastante o Cruzeiro nos próximos anos. Formar goleiro hoje no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Formar goleiro no Brasil é complicado. Quem tem bons goleiros não vende. E quando vai vender é muito caro. Então seria bobeira o Cruzeiro vender o goleiro Otávio. E o Pedrinho entende disso muito bem, porque a dificuldade que está no mercado para conseguir bons jogadores é difícil. Hoje você pode contar no dedo quantos goleiros que é destaque aqui no Brasil. Você pode contar no dedo. Então formar bons goleiros é difícil.
Então, que você tem um goleiro que você acredita que ele pode ser um dos melhores no país daqui a uns anos, então é bobeira vender. O Otávio só tem 19 anos. Ele pode desenvolver bastante aqui no Cruzeiro. E o Cássio, ninguém sabe por quanto tempo vai jogar ainda. Daqui a 3 ou 4 anos, ou até menos. O Cruzeiro vai precisar de um bom goleiro. Então, se o Otávio já estiver preparado, ele vai ser o substituto do Cássio. A gente temos exemplo aí do Rafael, ficou muito tempo aqui na reserva do Cruzeiro, mas era um bom goleiro. Ele saiu do Cruzeiro por causa que o Cruzeiro estava realmente quebrado, não tinha como arcar com o salário do Rafael mais. Mas Rafael, que se tivesse aí no Cruzeiro, seria titular, porque é um bom goleiro. Então, que o Cruzeiro prepare o Otávio para ser o substituto do Cássio. Bem, galera, chegamos ao fim a mais um conteúdo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já peço para você deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Nosso compromisso é trazer informação e notícia e conteúdo do Cruzeiro para você. Então, se não for inscrito ainda, dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.